Olá pessoal, graça e paz, que grande alegria poder estar com você nesse dia tão especial, um dia que celebramos a Páscoa, que nós sabemos que tem um sentido tão cristão e que tantas igrejas pelo Brasil e em outras nações estão celebrando essa data, celebrando o fato de Jesus ter morrido, mas também o grande fato dele ter ressuscitado. E nós estamos aqui em uma live especial, de Páscoa, um farol doutrinário especial, para que você possa ser aí alcançado por essa mensagem e entender o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido bíblico e o que a Bíblia fala, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito desse assunto, de tudo aquilo que diz respeito à Páscoa, como também a nossa redenção e a todas as alianças que foram estabelecidas no Antigo Testamento e também sobre a nova e eterna aliança, o qual nós estamos estabelecidos no sangue de Jesus. Então seja muito bem-vindo, aproveita aí para compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você conseguir, compartilha nos seus grupos e traz aí mais pessoas para estar conectados conosco nesse momento muito especial. Eu sei que vai ser muito edificante e nós teremos um tempo muito proveitoso. E eu não estou aqui sozinho, nós estamos aqui no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, no auditório, onde temos todas as nossas programações semanais, e estou aqui com um time muito especial, que com certeza tudo que vai ser falado através deles vai abençoar você poderosamente. Então eu gostaria que eles pudessem se apresentar também e dar uma saudação aí a todo esse povo que está conectado conosco. Olá, gente, que bom podermos estar juntos aqui. Abre o teu coração, vai ser bem inspirador com a presença de pessoas ilustres aqui. Vamos poder pensar naquilo que a Bíblia fala, os fatos que fazem acontecer aquilo que chamamos da Páscoa, colocar uma lente e perceber mais coisas. Com certeza vamos sair com mais revelação das coisas que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Olá pessoal, graça e paz, vai ser um tempo glorioso, eu tenho certeza. Eu quero saudar também o pessoal que está aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter um momento especial para falar sobre esse assunto tão importante, que fala sobre a ressurreição de Jesus, a sua morte e tantos outros acontecimentos que dizem respeito não só à velha aliança, mas à nova aliança, a aliança que nós temos com o nosso Senhor. Então eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Fica conectado aí. Olá pessoal, graça e paz, você que está conectado aí, e aproveita para compartilhar, porque com certeza será uma live poderosa, onde nós estaremos falando desse assunto tão importante. Então vai lá, compartilha. Isso aí, então deixa o teu coração cheio de expectativa e aberto para todas as instruções que serão liberadas aqui. Nós sabemos que, biblicamente, todas as alianças que foram estabelecidas por Deus, desde a aliança edênica, que nós, quando ensinamos no Rema a matéria aliança de sangue, nós falamos sobre essa aliança que é a aliança perfeita, a aliança antes do pecado. E mesmo após o pecado, através de todas as alianças que Deus ainda estabelece com Adão, com Noé, com Abraão, com Davi e com todos aqueles que se conectaram a ele, sempre houve uma demonstração de que Deus tem um interesse em manter um contato com o homem. Desde a antiga aliança, ele sinaliza o desejo de se manter em comunhão com cada um de nós, e as alianças foi um meio pelo qual ele estabeleceu essa ponte de contato. E eu gostaria de começar com o nosso nobre Manuel Dias, ele que é um doutor em alianças e ensina por muitos anos, Maneco foi um dos pioneiros, Maneco, em ensinar essa matéria no Rema sobre a aliança de sangue. E Maneco, qual a representação da Páscoa desde o Antigo Testamento e que é trazida também para a Nova Aliança? Qual o sentido real, esse apontamento que vem lá das alianças do Antigo Testamento e que simbolizavam e simbolizam um apontamento para aquilo que nós estamos vivendo hoje nessa Nova Aliança? Então, esse tema que fala sobre a Páscoa é um tema que Paulo, num texto muito precioso, resumido, mas expõe de uma forma muito clara, 1 Coríntios 7, ele traz à luz esse assunto, mesclando a velha aliança, os tempos do Velho Testamento, com o Novo Testamento, que é aquilo que cumpre-se tudo. Ele diz assim no verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olhando para o Velho Testamento, nós vemos mesmo aquele grande evento em que Deus levanta Moisés como um libertador
E assim acontecendo, naquelas 10 pragas, a última, quando há o sacrifício de um animal em cada casa de um hebreu naqueles dias, quando eles comeram o animal e passaram sangue nos umbrais da porta, isso apontava para a grande libertação. O livro de Hebreus fala muitas vezes que aquilo eram tipos e sombras, e verdadeiramente foi, como o texto que acabou de ler. Nós vimos Paulo dizendo: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, também foi imolado. Então ele veio para cumprir aquilo que Deus tinha anunciado de uma forma profética, simbólica, e isso faz com que possamos interpretar a Bíblia. De fato, é uma interpretação do próprio apóstolo Paulo aqui. Mas eu gosto de pensar que vai um pouquinho além do Novo Testamento, porque a gente vê que isso, como bem Fernando falou, traz uma tônica da eternidade. Há um texto muito curioso que a gente pode ver, ele está no livro de 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Já encontramos aqui Pedro interpretando e jogando, que o cumprimento daquilo aconteceu, lógico, cumprindo a sombra da Páscoa dos dias de Moisés, mas ele joga mais para trás e para cima, vamos pensar assim. Ele joga com o entendimento de que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, no conselho de Deus na eternidade, era como um fato, ele foi morto. A decisão do sacrifício de Cristo já estava lá. Apenas houve um cumprimento, houve uma sombra no Velho Testamento e um cumprimento nos dias que Jesus estava aqui na terra. De fato, ele veio do céu com esse propósito. Podemos relembrar aqui a fala do grande profeta João Batista. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não só antes da fundação do mundo. Nós vamos ver essa imagem, essa figura do Cordeiro no Velho Testamento, vamos ver antes da fundação do mundo, vamos ver cumprida em Cristo, vamos ver celebrada na ceia, e a gente ainda vê em Apocalipse uma ênfase, várias vezes, falando sobre o sangue, falando sobre os que lavaram as suas vestes, e você ainda vê em Apocalipse lá 21, 22, dizendo que pessoas foram lavadas com o sangue para entrarem na cidade santa. Então, para mim, vai mais além do que apenas uma sombra do Velho Testamento. É uma revelação de Deus na eternidade, que Deus ele trouxe ao homem, mostrou o caminho, e nós olhamos anualmente. Eu acho muito interessante essa comemoração da Páscoa, porque faz a gente parar tudo e olhar para o grande sacrifício de Cristo, a grande obra dele, como Paulo mesmo disse, o Cordeiro Pascal. Ele foi imolado, um homem perfeito, sem mancha, sem culpa, como era exigido o animal na Páscoa nos dias de Moisés, lá em Êxodo 12. Jesus cumpre todos os requisitos, e nesse cumprimento ele faz acontecer a grande obra da redenção, do qual nós usufruímos. Então, olhar sempre para o Calvário, lógico, com esse tom de vitória, A gente entende a morte de Cristo, mas entendemos que tudo isso faz parte do plano de Deus, e ele ressuscitou, ele está vivo agora. Ele é o Cordeiro que foi morto, como diz Apocalipse, mas agora ele está vivo. Aleluia! E é isso que a Deus aponta desde o livro dos começos, Desde o livro de Gênesis, quando o homem cai em pecado, Deus, naquele momento em que aqueles juízos são pronunciados sobre o homem, sobre a mulher, sobre toda a consequência que o pecado iria desencadear, Deus já traça ali um caminho. Ele diz que o descendente da mulher iria pisar o descendente da serpente, apontando para esse caminho de redenção, esse caminho que a desordem que o pecado estabeleceu, alguém iria vir para pôr ordem em toda aquela bagunça. Então a Bíblia, já naquele início, Deus já havia traçado um caminho de redenção, e é isso que esse
nesse dia celebra esse caminho que não somente foi traçado, mas que foi estabelecido, né, pelo sangue de Jesus, e nós estamos em uma nova e eterna aliança, né? Eu acredito que o fato de Deus ter criado o homem e a mulher é como se Deus tivesse criado uma família para ele, né, e colocado uma extensão do que ele é naquele jardim. Então essa data é uma data em que nós temos essa mentalidade de família, de corpo de Cristo e de termos uma aliança eterna com Deus. Você pode estar aí agora nesse feriado, né, de Páscoa, nos assistindo, reunindo a sua família, e eu acredito que você vai sair dessa live com uma perspectiva diferente, né? Talvez o comércio e tantas outras coisas banalizaram o genuíno significado, ou até mesmo a religião, né, banalizou o que a Páscoa realmente representa na Bíblia e o que deve representar para nós como filhos de Deus, como aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E sabe, nada melhor para que você também possa ter um entendimento sobre esse assunto. A gente também trouxe aqui conosco o nosso Verbo Shop, né? Uma representação aí poderosa da nossa editora, para que você possa saber de todos os materiais que também tratam sobre esse assunto e podem enriquecer a tua vida espiritual. E eu quero chamar agora a Ellen, ela vai estar falando um pouco com você sobre esse material precioso. É com você, Ellen. Essa realmente é uma época, né, gente, especial, que faz a gente refletir de novo sobre quem Jesus é, tudo que Ele fez por nós, e realmente nos aproxima mais de Deus, de Jesus. E isso é intencional mesmo. É bom a gente voltar para refletir nas mesmas coisas. E eu sei que quando você me vê, você já lembra dos livros, acertou. Eu vim falar da editora, eu trouxe algumas coisas aqui. Durante a nossa live, a gente vai estar conversando sobre isso, mas eu queria que você já aproveitasse, colocasse aí nos comentários uma hashtag, tá aqui quem lê, coloca aí, eu tenho certeza que eu estou falando com o público certo, tá aqui quem lê, põe aí essa hashtag nos comentários. Eu vou estar mostrando alguns títulos que vão edificar a sua fé, e eu sei que você já espiou por aqui na minha mesa. Eu estou com um título Magnífico Jesus, quero começar falando sobre ele, que é um recente lançamento da nossa editora. Como o título diz, né, gente? Magnífico Jesus. A capa já fala por si só. Está convidando a gente a tirar o olhar de nós mesmos e fixarmos em Cristo, em quem Ele é. Talvez as nossas últimas literaturas por aí estão falando tanto sobre a gente, mas que tal a gente fixar os olhos em Jesus, no que Ele fez, e se apaixonar de novo pelo nosso Senhor? Esse é um convite bem especial nesse livro, inclusive porque o autor é maravilhoso. Se você acompanha a nossa editora Rema, eu tenho certeza que você conhece Tony Cook. Mas se talvez essa é uma novidade para você, o autor Tony Cook é um mestre da palavra, uma referência. A gente tem uma parceria tão boa com ele no Ministério Verbo da Vida, é um amigo mesmo nosso. Ele tem mais de 4 décadas de experiência em ensino a igrejas e também a líderes. Então, assim, em escolas de treinamento, é um autor maravilhoso. Para te dar um gostinho, eu queria só ler logo um trecho da introdução que eu acho que vai mexer com você, tá bom? Jesus é absolutamente magnífico e dezenas de outros superlativos lhe caem muito bem. Eu não consegui escrever essa introdução até ter terminado todo o livro e agora sei por quê. Comecei a escrever como um seguidor, um discípulo, um amante e um adorador de Jesus dedicado. Mas ao longo do processo de pesquisa e montagem dos capítulos, meu senso de assombro e êxtase diante dele aumentou progressivamente e se multiplicou substancialmente. Eu tenho certeza que a mesma coisa que aconteceu com Tony Cook vai acontecer quando você tiver esse título nas suas mãos. Essa é uma excelente oportunidade de olhar para Jesus de novo, de ler sobre quem Ele é, de avivar coisas que são tão fundamentais para a nossa fé. E vai trazer mais estrutura ainda para o seu crescimento espiritual. Então eu quero aproveitar para já falar algo para você. Esse título, esse livro já está disponível no nosso site, que é o Verbo Shop. É a loja da nossa editora. E durante esse mês todo especial sobre a paixão de Cristo, a gente está com um desconto bem bacana, 20% de desconto nesse livro. Então aproveita para garantir logo esse título e você ficar por dentro desse lançamento da editora e ser muito edificado, tá bom? Se você por acaso já adquiriu o seu, conta aqui também nos comentários, tá bom? Daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais para você sobre outros livros.
Isso aí, muito obrigado, Ellen. E aproveitando que a gente está falando dessa importância, né, de uma literatura que nos favoreça e que também possa trazer edificação espiritual, eu quero aproveitar aqui os meus convidados ilustres e deixar eles também à vontade para compartilhar aí com o nosso pessoal qual foi o material, né, dentro desse assunto e dessa linha, ou dentro daquilo que você viu dentro da escola Rema, ou no material do irmão Reagan, que trouxe um marco, né, para vocês, dentro dessa esfera de aliança, de redenção, de ser justiça de Deus, que vocês possam compartilhar. E você também aí no chat, escreve aí, compartilha qual livro, né, qual assunto, ou qual a matéria do Rema, ou qual o tema que mais te marcou dentro dessa esfera da redenção e do que o sangue de Jesus fez por você. Eu fui impactado com o livro de E.W. Kenyon, né? Realidades da Nova Criação. Inclusive dessa matéria agora, né? A primeira matéria do Rema. E não só ensinando, mas esse modo impactou muito minha vida, porque trata muito a respeito da redenção, do sacrifício de Jesus, tudo que Ele fez por nós. E através desse sacrifício, o que Ele nos tornou, né? Nele. Então eu indico esse livro poderoso de E.W. Kenyon, Realidades da Nova Criação. Um livro que eu posso indicar, o irmão Reagan participa desse livro, é o Cura Física e Expiação. Eu gosto muito desse livro, é um livro que fala muito sobre o que Jesus fez ali na cruz, no sentido de trazer perdão dos pecados e cura física para nós. Eu acho que é um livro que vai tocar muito a sua vida. Uau, muito bom. Então, eles pegaram os meus dois preferidos e agora eu vou para o terceiro. Eu queria indicar o livro Da Cruz ao Trono, do E.W. Kenyon. Esse livro fala da grandiosidade do fato de Jesus ele ter cumprido as sombras do Velho Testamento, como diz Hebreus 9:11, e ele entrou no santuário celeste com o seu próprio sangue, e como diz Hebreus 10, né, temos intrepidez pelo sangue de Jesus, para quê? Para nos aproximarmos com o coração sincero diante de Deus. Então, a comunhão restaurada pelo sangue, aquilo que tanto no Velho Testamento foi anunciado, hoje é uma experiência plena, e basicamente no sangue de Jesus, não mais no sangue de touros nem de animais. Esse livro de E.W. Kenyon mostra esse caminho da cruz ao trono de uma forma detalhada, explicada, que você nunca mais vai perder a consciência da realidade, da obra expiatória do sangue de Jesus, daquilo que Ele fez por nós para nos reconciliar com Deus. Maravilhoso, né? Eu acho que um grande marco também, acredito que para todos nós e para aqueles que estão nos assistindo, é o que o Rema trata sobre esse assunto, né? Tanto o Rema como a própria escola bíblica. No Rema, nós estudamos uma matéria chamada Aliança de Sangue. Sim. Na escola bíblica, temos uma matéria chamada Panorama Bíblico, né? Que lida sobre os dois assuntos, tanto sobre as alianças como as dispensações. E, na minha experiência, né, foi um grande marco, porque você sai de toda a ignorância, né? E o maior inimigo de um nascido de novo não é o diabo, né? É a ignorância. Quando exatamente. Você está ignorante com respeito às alianças, com respeito ao que Deus fez, mas também o que Ele faz e o que Ele fará. O que está disponível hoje. Né? Exatamente. É disso que a aliança trata, né? É disso que Páscoa trata. Não somente o que foi feito, mas o que está sendo feito e aquilo que será. Né? E como a gente está com um doutor, né, em aliança, a gente também está com um doutor aqui em escatologia. Eliezer é um doutor em adorações proféticas sobre o sangue. Araias. Eu só estou como mediador aqui, irmãos, entre os gigantes. Mas aproveitando, né, esse grande fato, aquilo que Maneco também falou, sobre que o sangue de Jesus ele tem um significado, ele teve um significado, ele tem um significado e ele terá um significado eterno. Dentro de um aspecto, pastor, escatológico, o que é que os últimos dias, o que é que esse assunto dos últimos dias traz a respeito desse assunto? Interessante, Fernando. Quando a gente fala de Páscoa, né, hoje em dia, principalmente, algumas pessoas tendem a focar mais na ressurreição, por causa do domingo da Páscoa, né? Que a gente celebra geralmente a Páscoa no domingo. Mas não é bem assim que a Bíblia fala sobre Páscoa, não. Como o Maneco bem falou aqui no início, o foco principal da Páscoa é a morte de Jesus, é o sacrifício do Cordeiro, que aconteceu lá na saída do povo do Egito, do povo de Israel do Egito, né? E a Páscoa é celebrada, ela começa a ser celebrada ali com o sacrifício do Cordeiro. E quando a gente vai para a instituição da festa da Páscoa no Velho Testamento, a Páscoa ela não tinha um dia da semana fixo.
ela tinha uma data estabelecida, e a partir dessa data, o domingo da semana da Páscoa era conhecido como o dia das primícias, ou a festa das primícias. E foi exatamente nesse dia, não por coincidência, que Jesus ressuscitou. Então, quando falamos de Páscoa, falamos de morte. Mas quando falamos de primícias, a gente fala da ressurreição. Jesus ressuscita no domingo das primícias, e o Novo Testamento explora muito isso. Paulo fala que ele foi o primogênito dentre os mortos. Em 1 Coríntios 15, ele diz que ele foi as primícias daqueles que dormem, né? Mostrando mesmo Jesus como esse primeiro, né, dentre aqueles que foram gerados dos mortos. Eu acho interessante também, eu estava estudando um pouco sobre isso recentemente, haviam 2 colheitas principais na época do Velho Testamento. A primeira colheita, a colheita dos cereais, ela começava justamente no dia das primícias, né? As primícias eram as primeiras colheitas, e essa colheita durava aí em torno de 50 dias, se estendendo até o dia de Pentecostes, quando chegava no ápice dessa primeira colheita. E a gente vê essa sombra se realizando no Novo Testamento. Jesus ressuscitando no domingo das primícias, e a igreja sendo o ápice daquela primeira colheita no dia de Pentecostes. A igreja nascendo ali, de fato. Mas havia também uma segunda colheita. E essa segunda colheita, ela não vai apontar mais para a ressurreição espiritual, mas para a ressurreição física. Jesus, ele foi o primogênito também no que diz respeito à ressurreição dos mortos para a eternidade. E nós, como igreja, vamos participar dessa segunda colheita. Amém. Também, no dia do arrebatamento da igreja, no dia que ele vier. Eu acredito que, quando falarmos de Páscoa e de primícias, no domingo da Páscoa, a gente tem que lembrar de todo esse processo que começou, mas ainda não terminou, não. Existe uma ceia para ser celebrada ainda com Jesus no seu reino, e a gente vai participar disso. Isso mesmo. Tudo aponta para esse grande ápice, né? O ápice da redenção do corpo, aquilo que já está perfeitamente estabelecido espiritualmente quando você nasce novo, mas ainda há algo melhor, né, pastor Eliezer? Tem algo ainda que vai além do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, né? Então, ainda dentro desse assunto, para te deixar aí com mais expectativa sobre aprender, né, a importância não somente de saber o que somos, mas também saber aquilo que seremos, a gente vai ter mais uma participação aí do nosso Verbo Shop, falando um pouco de um material que vai poder continuar edificando a tua vida, né, e te colocando em um ponto sobrenatural. Maneco, você tem alguma coisa ainda a falar sobre isso? O senhor também é uma autoridade. A gente pode pensar aquilo que Jesus disse em Lucas 24, 44, 45, né? Falando sobre esse livro Cristo Magnífico. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele fala com os discípulos dizendo: tudo que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas diz respeito a mim. Ele veio cumprir. Enquanto Borba falava, me lembrava muito daqueles textos preciosos que 1 Pedro diz, que os profetas anunciaram 2 vindas de Jesus, a sua vinda para sofrimento e a sua vinda gloriosa. Então isso está tudo tão encaixado, essas verdades e esse cumprimento, como o Borba bem falou e Fernando, da grande ceia que nos aguarda, né, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo como harmoniza, né, um princípio da interpretação bíblica, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quanto mais conhecemos, quanto mais entendemos, tudo faz sentido e tudo faz com que a gente veja que Cristo está no centro de tudo. E pensar essas nuances, esses livros, pensar na Páscoa, pensar nas primícias, né? Estava quase correndo aqui, Bobo, porque é maravilhoso. A nossa esperança está nisso, né? No que vai se cumprir e acontecer. Isso mesmo. Agora eu vou passar aí para o nosso Verbo Shop e eles vão falar com você um pouco sobre o material que vai te abençoar ricamente. Então é com você, Ellen. E aí, gente, tudo bem? Tá acompanhando a nossa live? Você já compartilhou ela com alguém? Já deu seu curtir aí, seu joinha? Por favor, né? Ainda dá tempo, porque tá tudo tão maravilhoso, tem tanta coisa boa sendo falada, tem mais gente que precisa ser edificada, abençoada com essa verdade. Então aproveita para compartilhar ela com o máximo de pessoas possível. Eu quero saber, tá aí quem lê? Porque aqui
tem gente que lê, viu? Você viu aí as indicações de cada um deles, cada livro maravilhoso. Eu quero aproveitar, a gente estava falando na primeira vez que eu apareci, sobre o novo lançamento da editora Rema, Magnífico Jesus, um livro excelente de Tony Cook. Você precisa conferir esse livro, vai lá no Verbo Shop, dá uma olhada, lê a sinopse, tá bom? Qualquer coisa, depois você volta essa live para ver o que a gente comentou sobre o livro. Mas agora eu quero te indicar outro título maravilhoso, que é esse aqui, Totalmente Pago, de Rick Renner, uma análise profunda dos momentos decisivos da paixão de Cristo. Se você conhece Rick Renner, você sabe que aqui o negócio é profundo, né? Ele é um mestre, ele ensina com tanta graça, né? E traz tantas revelações. Você lê os livros dele, faz misericórdia. Eu não sabia nem que essa palavra significava isso, porque ele traz mesmo o sentido original, o significado original das palavras, traz tanta revelação e vale muito a pena você conferir esse livro, tá bom? Tem uma expressão que ele destaca bastante, que é tetelestai, que significa está consumado, está pago. E essa é uma verdade tão poderosa. Quando você tem esse entendimento, recebe essa revelação, você não anda por aí como alguém que está tentando ainda pagar uma dívida, né? Você anda convicto do que Jesus conquistou por você. E eu tenho certeza que esse livro vai te abençoar. Eu estou mostrando ele porque lá no Verbo Shop, nesse mês, a gente fez um combo com esse título e ele tem outros livros maravilhosos que te ajudam a se aprofundar ainda mais nesse assunto, tá bom? Quero te mostrar aqui. Totalmente Pago, de Rick Renner. Aí não tem só livro grande, tá, gente? Tem para todos os gostos. Então, olha só. Da Cruz ao Trono. O que aconteceu da Cruz ao Trono? Esse aqui que Maneco comentou agora há pouco que ele gosta. A Linhagem de um Campeão. Vai falar sobre o sangue de Jesus, de Mark Hanks. A gente também tem o livro A Mesa que Fala. Aliança de Sangue, algo que a gente já comentou aqui também na live. Identificação, de E.W. Kenyon. E um livreto pequenininho, mas tão precioso, que é o Precioso Sangue de Jesus, de Kenneth Hagin. Então, todos esses livros que eu te mostrei agora, mais o Totalmente Pago, eles formam um combo lá no Verbo Shop que chama Paixão de Cristo. E combo é maravilhoso, porque você pode levar tudo isso com um descontão. Ele está com 50% de desconto por lá e você ainda garante o frete grátis. Ah, pelo amor de Deus, quem não entra num site e fala assim, é frete grátis? Que maravilha, eu mesmo adoro, gente. Então aproveita aí, já dá uma olhada no Verbo Shop, vê se esses títulos você tem na sua prateleira. Se tiver um que você já tem, não tem problema, compensa você levar o combo, presenteia alguém, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Isso aí, muito obrigado, Ellen. Então aproveita essa grande porta que está aberta aí pela nossa editora. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo do Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, no auditório, onde fazemos o Toda Terça e muitas programações que você pode compartilhar, né, e desfrutar delas através aí do nosso canal do YouTube, são feitas a partir desse auditório. Então, uma alegria, né? Talvez você tenha entrado agora aí conosco. Estamos em uma live especial sobre Páscoa, né? Um farol doutrinário especial, com esse objetivo mesmo de trazer um esclarecimento a você sobre esse tema, né? Esse tema tão importante para essa data, esse tema que às vezes não é tão compreendido por todos, esse tema que muitas vezes traz uma distorção, né? E tenta manter Jesus preso em uma cruz, mas nós entendemos que ele está vivo hoje, assentado à direita de Deus e que nós estamos assentados com ele, né? E dentro desse grande quadro, né, sinalizado aqui tanto pelo pastor Tiago como por Maneco, esses dois grandes pilares, né, a primeira vinda de Jesus, essa primeira vinda que foi apontado pelos profetas da antiga aliança, não somente ele vindo como um cordeiro para sofrer, mas também mostrando ele vindo como leão da tribo de Judá, como um grande governante, e como o próprio livro de Isaías diz, um menino nasceu, um filho se nos deu, mas também fala que o governo está sobre os seus ombros, mostrando que ele iria vir, o verbo iria se encarnar, mas que ele também iria vir como rei dos reis e senhor dos senhores, como está descrito lá em Apocalipse 19. E entre esses dois grandes momentos, nós estamos agora na era da igreja, na dispensação da graça, nessa nova aliança. E eu gostaria de falar um pouco com isso com o nobre pastor Eliezer Rodrigues, né? Nós cremos que estamos à véspera, né, às portas de um arrebatamento. Pode ser que Jesus volte agora, pode ser que a gente nem termine essa live, né, pastor? E vai todo mundo se encontrar com o Senhor nos ares. Talvez alguém que é solteiro fale, peraí, deixa eu casar, mas eu digo uma coisa, é melhor mesmo Jesus voltar,
comparar, né? Vai ser incomparavelmente melhor. Com certeza. Mas antes do arrebatamento, nós estamos dentro dessa nova, né? Dessa nova e eterna aliança. E como de forma prática, né? Aqueles que estão nos assistindo podem desfrutar dessa aliança que estamos hoje estabelecidos com o sangue de Jesus. Bom, uma das coisas poderosas que nós aprendemos, né, inclusive no Centro de Treinamento Bíblico Rema, né, as Escrituras sendo esclarecidas para nós, nossos olhos sendo iluminados, foi uma das matérias que me impactou muito, porque eu, tendo uma mente muito religiosa, eu nem entendia sobre o sacrifício de Jesus, né? Mas o sangue de Jesus não tem como a gente colocar um preço, né, no sangue de Jesus. É incalculável, inestimável. É o preço da redenção. E o sangue de Jesus nos trouxe, né, um novo caminho, uma nova realidade. Como eu falei aqui no início, foi uma das matérias que mais me impactou muito. Porque Jesus, ele se identifica conosco, né, com o homem. Ele é o nosso substituto. E eu passei a ver esse evento glorioso, esse mega evento, não só no âmbito natural, onde as pessoas veem Jesus ali na cruz, o seu sangue sendo derramado, mas após a cruz, né? Como o Moleque falou do livro, da cruz ao trono, né? Então fui muito impactado com as revelações do que Jesus fez por nós. O sangue de Jesus nos redimiu de todo pecado, nós fomos sarados, abençoados com toda sorte de bênçãos. Hoje podemos viver aqui nessa terra, reinando em vida, por causa desse sacrifício, né? Porque Ele se identificou conosco. Talvez muitas pessoas estão aí, como eu estava antigamente, ainda pedindo a Deus para ser curado, né? Senhor, se o Senhor quiser, me cura. Mas quando eu entendi, né, o preço, o valor do sangue de Jesus, primeiro porque eu fui comprado por preço de sangue, nós fomos comprados por preço de sangue. Então, qual o valor que nós temos? Eu lhe pergunto, quando Jesus comprou cada um de nós com seu sangue, Ele não pediu troco, né? Ele não pediu troco. Isso quer dizer que o mesmo valor que o sangue de Jesus tem é o mesmo valor que a igreja tem. Cada um de nós tem um preço do sangue de Jesus. Somos valiosos e fomos redimidos da miséria, da maldição da lei. Fomos redimidos, né, das enfermidades. Ali na cruz do Calvário foi um evento glorioso. O sacrifício de Jesus nos trouxe para nós grandes benefícios para vivermos, né, no que antecede aí a volta do Senhor Jesus. Podemos viver aqui nessa terra, irmãos, sarados, andando na bênção do Senhor, andando na prosperidade em todas as áreas, como Deus quer. O sangue de Jesus nos proporcionou também as coisas boas para vivermos aqui. Porque entender a Páscoa somente como um momento ali de comer chocolate está muito distante, né? E nada contra você comer chocolate não, mas está muito distante esse entendimento da Páscoa que as pessoas estão falando aí no mundo, aí por fora, né? Do que é aquilo que Jesus fez por nós. Então Ele te abençoou. Você pode estar agora mesmo aí sofrendo uma enfermidade, você pode estar agora mesmo aí sofrendo um problema grave nas suas finanças, no seu casamento, na sua família, e entender que o sangue de Jesus nos trouxe esses grandes benefícios para vivermos para Ele, vivermos por Ele, através desse novo e vivo caminho, estar na presença do Senhor, né, como justiça de Deus, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade. Então você pode viver uma vida abundante aqui, não só para você ter coisas, mas para você se tornar realmente como a Bíblia quer que você viva, uma pessoa generosa, alcançando vidas com a sua generosidade, com o seu amor, pregando o Evangelho como livre, sem peso, né, sem estar debaixo dessa consciência de maldição, muitas vezes até fazendo algumas quebras de maldições. Eu fiz isso muito no passado, né? Eu, como cristão, eu fazia essas quebras de maldição, eu fazia essas campanhas para tentar viver o que o sangue de Jesus comprou. Gratuitamente nós recebemos pela fé, através da sua graça. Então você pode viver. Tem alguns pontos aqui: a redenção dos nossos pecados, né? Hebreus capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Então olha que coisa maravilhosa, fomos perdoados, está na presença do Senhor como perdoados, né? O segundo ponto aqui, purificação e justificação.
através do sangue de Jesus. Fomos purificados, justificados, somos justiça de Deus. Então estamos vivendo uma realidade poderosa nesse tempo. Eu sei que existem coisas poderosas no porvir para viver, né? Grandes coisas, mas a gente não está aqui nessa terra, irmão, vivendo como aquelas canções que a gente cantava, que a cruz é muito pesada, o caminho é espinhoso, e Satanás seguindo a gente, é aquele negócio tão pesado. Irmão, estamos vivendo, não é assim? Estreito. Estamos vivendo uma realidade nova, somos, né? Aleluia. A nova criação em Cristo Jesus, temos a presença dele, tudo por causa do sangue de Jesus. Amém. Né? Carregamos a presença dele, carregamos a glória dele, o Espírito Santo de Deus habita em nós, a palavra de Deus, temos o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, tudo através daquele sacrifício, né? Daquele penoso trabalho que Jesus fez ali na cruz do Calvário, né? Então todas essas revelações que eu aprendi no Rema, abriram meus olhos, né, sobre o tamanho do sacrifício que Jesus fez, porque não só ele foi crucificado, mas nós fomos crucificados juntamente com ele, nós fomos sepultados juntamente com ele, nós fomos ressuscitados juntamente com ele, e nós estamos assentados juntamente com ele, reinando, irmãos, aleluia. Isso é bom demais, comemorar tudo isso. O derramamento de sangue não foi em vão, não é só uma história, né? Não é só uma coisa assim que a gente assiste um filme, mas é uma realidade hoje para nós. Amém. Aqueles que mergulham nessa revelação da Páscoa, né? Algo muito poderoso que foi mostrado no Antigo Testamento como uma sombra, mas agora é a realidade que estamos vivendo. É interessante essa sua última fala, Eli, porque quando Jesus instituiu foi numa Páscoa, e aí ele estabeleceu a ceia. Ele disse, em memória de mim agora, vocês vão ter uma outra refeição, que não é mais a Páscoa judaica. A Páscoa dizia respeito ao período da lei, a aliança mosaica. Mas a conotação da ceia é a nova aliança. E assim, uma das coisas mais impactantes no Rema, quando o pastor Bud chegou aqui em Campina Grande, né, todo o contexto da realidade da nova aliança sendo ensinada ao cristão do Novo Testamento, como é importante, né, e entender que a ceia é uma prática do Novo Testamento, né? Eu gosto de pensar aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a gente olha para trás, para o Calvário, como essa temporada agora de Páscoa, mas olhamos também para frente, o dia do encontro com ele no arrebatamento, e olhamos para cima, Aleluia. que ele está lá no trono, vivo, ressurreto. Ele morreu, mas ele está vivo e está muito bem, né? Tem gente até que pensa que Jesus está feito uma múmia no céu. Não, ele tem pé e anda, ele está vivo, ele está com o desejo de vir buscar a noiva aqui na Glória terra, né, a Deus. para o casamento. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, anunciamos a morte até que ele venha. Isso é fantástico. É verdade. Isso é escatológico, isso é Bíblia pura. Isso não eu gosto de dizer assim, a ceia não é uma cerimônia morta. A ceia é uma comemoração, uma celebração. É uma festa, é uma esperança viva. E ele diz também, né, Maneco? Eu não vou beber de novo do fruto da videira até o dia que beberei novamente com vocês. Aleluia. No meu reino. Então, aquilo que a gente chama de última ceia, na verdade foi a penúltima. Né? A última está chegando ainda, quando ele voltar. Isso mesmo. E a ceia, né, a gente sabe que toda aliança estabelecida com Deus sempre havia um memorial. Né? Em cada aliança Deus estabelecia um memorial, e a ceia, né, algo que nós celebramos geralmente é o primeiro domingo de cada mês, né, que esse momento é celebrado. Ela é trazida como um memorial da sua morte, um memorial de fazermos isso até que ele venha, reavivando, né, o fato de estarmos em aliança com Deus e apontando para esse momento glorioso que nós teremos com o Senhor, né? E eu sei que tem gente que trata a ceia só como um aspecto religioso, né? Tem gente que na verdade só vai na igreja no dia de ceia e às vezes não tem aquele discernimento tão apurado que Paulo fala, né, em 1 Coríntios 11. E eu queria que o pastor Tiago pudesse falar um pouco, né, da importância desse momento, né, da ceia do Senhor para o corpo de Cristo nessa dispensação, nessa época. Qual a ótica, né, que nós poderíamos ter a respeito disso? Amém. A ceia tem tantas representações, tanta coisa que pode ser ensinada a partir dela, que daria outra live só dessa aqui para falar sobre isso. Verdade. Mas eu gosto de lembrar o que Jesus fala em João capítulo 6.
né? Ali ele tinha acabado de fazer uma multiplicação de pães. Depois ele passa para outra margem do lago lá, e o povo corre atrás dele. Ele acorda, ele vê que Jesus não está ali e chega lá procurando Jesus, né? E a princípio parecia uma coisa muito boa, né? Afinal estava todo mundo, a multidão, querendo saber onde Jesus estava, mas Jesus sabia que eles estavam ali, que queriam comer pão de graça de novo. E aí ele olha para eles e diz: olha, vocês estão me procurando não por causa do que eu tenho ensinado a vocês, mas por causa da multiplicação de pães, porque vocês comeram pão de graça. Aí ele diz: quem de fato não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Né? Pouco depois disso, né, Pedro ele fala aquela frase que fica bem icônica para a gente: para onde a gente vai se só você tem as palavras de vida eterna? Sabe, a ceia, ela fala muito sobre compromisso com Jesus, compromisso com a palavra, compromisso mesmo em saber por que a gente está nessa aliança. Né? Não estamos por acaso nessa aliança, a gente não está só pelos benefícios. Sim. A gente está porque de fato não teria outro lugar para onde a gente ir. Aleluia. Onde a palavra de Deus pode nos iluminar, pode transformar a nossa vida. Eu penso que esse é um aspecto importante demais sobre a celebração da Santa Ceia. Maravilhoso, deu vontade de ceiar. Olha, o Neto já está dando um spoiler aí da nossa surpresa. É isso mesmo, pessoal. Eu quero aproveitar, né, você que está aí nos acompanhando e assistindo, a gente vai ter um momento agora, novamente, com o Verbo Shop. Nessa oportunidade, a gente quer te fazer um convite, né? Quando a gente retornar, a gente vai celebrar uma ceia aqui, né? E você pode aí aproveitar a oportunidade de trazer também esses elementos, mesmo que a gente geograficamente não estejamos no mesmo lugar, mas em espírito nós estamos conectados. Aleluia. E vamos desfrutar desse momento espiritual. Então pega aí, né, o elemento que possa representar o pão, né, representando o corpo, o suco de uva. Eita, mas eu não tenho suco de uva aqui, então pega aí alguma coisa que possa representar, né, esse momento, mas que pode fazer você se tornar parte daquilo que a gente vai vivenciar. E vamos ter uma ceia aqui com o nobre Manuel Dias, né? Na volta ele vai explicar um pouco sobre esses elementos, sobre essa oportunidade, né? E vamos aproveitar aqui essa presença ilustre do nosso nobre pastor, cantor, escritor, ele só falta ser ator, mas e também às pode vezes ser. Às vezes eu Nós vamos aproveitar a presença ilustre dele aqui. Cômicos das pregações. É verdade. E ele vai estar cantando também conosco. Então veja que momento especial. Vamos ter um momento de ceia, um momento também de adoração. Rapaz, fica pronto, porque a unção vai invadir aí aleluia. a sala, o lugar que você está. Se você precisa de cura, você vai ser curado. Se você precisa de provisão sobrenatural, essa assistência vai vir sobre você. Aleluia. Eu creio que é um momento, irmãos, onde o poder de Deus, né, no Antigo Testamento, todas as vezes que o sangue era celebrado, Deus trazia uma intervenção sobre Israel. Então esse vai ser um momento. Se o sangue de um animal, quando era considerado, Deus trovejava por Israel, imagine esse momento que vamos considerar o sangue da nova e eterna aliança. Deus vai trovejar em áreas da tua vida. Amém. Então, enquanto nossa editora aí compartilha conosco uma oportunidade de adquirirmos um material que vai enriquecer as nossas vidas, se prepara aí para esse momento especial. É com você, Ellen. Que agora, viu? Tem Santa Ceia, vai ter música aqui. Eu vou matar a saudade como paulista de ouvir o pastor Eliezer cantando, vai ser bom demais. Então, ó, aproveita esse tempo que eu tô falando com você, aumenta o som e vai lá preparar as suas coisas, acha aí o seu pão, pega aí o seu suco para participar com a gente enquanto eu falo com você. Foi bem interessante quando a gente estava falando sobre a ceia, eles falando, né, que às vezes se torna um ritual e a gente não tem tanto entendimento. É por isso que eu queria mostrar para você esse livro, A Mesa que Fala, né? Reagan escreveu esse livro e o subtítulo dele é Trazendo a Santa Ceia para a Vida. Atrás tem uma frase que é bem impactante: A Mesa que Fala. Estamos ouvindo? Realmente, esse livro é um convite para a comunhão, né? Explica como a ceia te chama a ter intimidade com o Senhor, a ter consciência do que Ele fez por você, a desfrutar dos benefícios. Esse livro está disponível lá no Verbo Shop. Tá bom? Para dizer que eu não te dei mais opções, eu vou te dar a última opção que a gente tem de combo sobre esse tema maravilhoso que é a Páscoa, né? A gente, conforme a live foi passando, a gente foi percebendo como ela tem tudo a ver com Jesus, com quem Ele é. Um tempo que a gente para refletir, tira o olhar de nós mesmos e a gente coloca novamente no Senhor. A gente montou lá no Verbo Shop um combo que tem esse livro, que é o lançamento Magnífico Jesus, de Tony Cook.
Nesse combo você não leva somente esse livro, mas você também leva 3 livros. 2 deles a gente já comentou e o outro eu não tinha falado ainda. O que aconteceu da Cruz ao Trono, A Linhagem de um Campeão, de Mark Hanks. Vai ter também 2 livretos dentro desse combo. O Precioso Sangue de Jesus e também o Ministério de Jesus Cristo hoje. Então, se você for no site do Verbo Shop, vai ver que tem uma aba lá, Magnífico ou Magnífico. Clica nela que você vai ter acesso a esse combo promocional com 50% de desconto, com aquele frete grátis bacaninha, tá bom? Conseguiu se organizar por aí? Você está preparado para esse momento especial? Aproveita aí, já chama o pessoal, compartilha, não deixe de curtir. Escreve aqui nos comentários para a gente saber como tem sido esse momento de live, o que Deus já falou com você aí, as lembranças que você tem. Escreve para compartilhar com a gente quer saber se você está por dentro de tudo mesmo que foi falado. A gente quer ser abençoado também com o seu testemunho. Então vamos lá, tá pronto? Vamos participar junto? Vai ser bom demais. Aleluia, que momento tão inspirador estamos vivendo aqui e certamente você aí também. Esse é um tema que borbulha e eu creio que não vai ser só esse momento, você vai ficar inspirado com esses livros, vai ficar inspirado com a dedicação da sua vida cristã, essa conexão com Deus. Eu queria que você pensasse, nós vamos participar aqui da ceia, sendo possível você aí também, você pode assistir depois esse momento e participar. Mas eu queria trazer à tona um dos versículos que são mais citados na Bíblia. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse passo da doação de Deus, de quando Ele entregou o seu filho, parece uma resposta àquele momento em que Abraão também um dia entregou o seu. E lá estava Deus conduzindo o seu filho. Eu certa vez lendo um livro sobre esse tema, Nova Aliança, do Morris Cerullo, ele diz que na época da morte, do sacrifício de Cristo, da grande paixão, cerca de 300 mil animais eram mortos ali em Jerusalém, porque todas as famílias subiam, era mesmo um evento em todo Israel anual. O livro de Hebreus diz que o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. E há um texto em paralelo com esse que eu falei, de João 3,16, no livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que exerceu seu ministério na Babilônia, do tempo de Daniel, depois de Jeremias. E ele diz uma profecia em Ezequiel 39:17, ele diz assim: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos todos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Porque eu cito esse texto e eu falei daquilo que acontecia nos dias de Jesus. Enquanto famílias levavam um cordeiro para ser sacrificado no templo, Deus, Ele está dizendo aqui, 700 anos antes, que Ele levaria o sacrifício dele nos montes de Israel. E Jesus foi levado pelo Pai. Sim, por mão de homens, mas foi Ele quem deu o Filho para ser sacrificado. Foi Ele quem preparou o cordeiro antes da fundação do mundo, o Verbo que foi encarnado. E foi uma morte muito dolorosa, por isso chamamos de paixão, a paixão de Cristo. O que vem a ser paixão? É uma sequência de sofrimentos. Ele sofreu emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Ele sofreu espiritualmente 3 dias e 3 noites, porque muitos limitam a paixão apenas até aquele momento em que ele dá um brado na cruz. Mas ele ainda sofreu 3 dias e 3 noites espiritualmente, até que ele fosse justificado e ressuscitasse, reassumindo o seu corpo, como bem Tiago falou aqui sobre as primícias, ou as primícias dos que dormem, o primogênito, o primeiro fruto. Mas veja que o final desse texto diz aqui: e comereis carne e bebereis sangue.
Eu nem tinha combinado com o pastor Tiago Borba, e quando ele falou aqui de João 6, eu digo, eu estou no caminho certo, porque Jesus toma à tona esse entendimento. Eu fico perguntando, de onde Jesus tirou isso? Tirou lá de Ezequiel, quando Deus falou que ele ofereceria sacrifício nos montes de Israel, ele seria aquela provisão. Ah, irmãos, que coisa tão linda, tão tremenda. Eu e você não tínhamos como pagar os nossos pecados, pois Deus, Ele fez o Cordeiro vir do céu, e Ele pagou os nossos pecados. Ele criou um caminho de comunhão novamente, de reconciliação. Certa vez eu ouvi alguém dizendo que nós pertencemos a Deus duplamente. Primeiro porque Ele nos criou, Ele nos perdeu com a queda, mas Ele nos comprou. Você pertence a Deus duplamente. Ele te criou, mas Ele te comprou, Ele te redimiu. E você apenas tem que receber esses benefícios de uma vida conectada com a obra do Calvário em Cristo Jesus e uma vida de comunhão profunda com Ele. Por isso que é chamada a mesa que fala, porque é uma mesa de comunhão. Não é uma mesa que não tem sentido, ela tem um valor, ela tem um propósito. Ela é estabelecida para os dias da igreja, durante toda a era da igreja, até que Ele venha. E é isso que vamos fazer, é isso que você deve cultivar numa ceia. Vai na sua igreja e participa da ceia com um olhar diferente, porque isso faz parte do chamamento que temos com Deus, até que Ele venha. Participarmos da mesa da comunhão com Ele e com os irmãos, como bem Paulo celebra em 1 Coríntios 11. Então eu queria que você abrisse seu coração, eu vou servir aqui os irmãos, o nosso querido Eliezer vai cantar uma canção e vamos participar nesse momento tão precioso, que é a mesa do Senhor, num tempo tão especial como é o tempo da Páscoa. Tem sido fiel, tenho sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra, Deus, nunca passará. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim. Tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará. Tu és meu bom pastor e nada me faltará. Aleluia. Sim, Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque você cumpriu a sua palavra, enviando Jesus. O Senhor levou Ele até aquele monte e ofereceu por nós. E nós agora tomamos esse pão, esse cálice, como Ele bem disse. Partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Senhor, nós tomamos esse pão agora para participar dessa comunhão contigo, através de Jesus Cristo. Obrigado pelo cumprimento da Páscoa, mas também, Senhor, da expiação de Cristo Jesus, das primícias. Ele foi levantado dentre os mortos e Ele está vivo. Participamos desse pão agora. Aleluia. De semelhante modo, Ele também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue.
derramado em favor de vós. Ele apontou de que ele era o cordeiro que seria morto, um homem, não mais um animal. E ele foi para a cruz do Calvário em obediência ao Pai. A Bíblia relata que foi o único momento de separação entre o Pai e o Filho, a ponto de se cumprir uma profecia do Salmo 22, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele tinha sido feito pecado. Mas quando ele foi justificado, ele foi levantado dentre os mortos. O Pai diz: tu és o meu filho, eu te gerei. Mas ele não gerou apenas um unigênito, sim, um primogênito, porque naquela obra da ressurreição, muitos filhos seriam levados ao Pai, e Jesus o fez. Mas tudo isso por causa do sangue que pagou os nossos pecados. E agora levantamos esse cálice, o cálice da nova aliança, que representa o sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Tomamos e bebemos, crendo nessa comunhão perfeita, eterna, que jamais será quebrada. Pode beber do cálice. Tu és meu bom pastor, nada me faltará. Aleluia! Socorro bem presente a cada dia, tem sido fiel, tem sido fiel, tem sido fiel. Tua fidelidade nunca terá fim, tem sido fiel, tem sido fiel. Tua palavra nunca passará. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que esse momento seja um momento mesmo de revelação, de considerar o plano e a vontade de Deus, e de que Ele tem uma aliança contigo, e que essa é uma aliança irrevogável, inabalável, e que por causa dessa aliança o que vai prevalecer em tua vida não é o plano do homem, não é o plano maligno, mas é o plano de Deus. Aleluia. Uma aliança que foi forjada com o sangue de Jesus. Não com o sangue corruptível, mas uma aliança incorruptível. Não o sangue de animais, de bodes, mas com o sangue do seu precioso Filho. E que, irmãos, tudo isso possa trazer para ti uma revelação, não só daquilo que você é, mas também daquilo que você será. Amém. Porque o Rei está voltando de novo, e nós estamos Aleluia. próximos àquele grande momento em que vamos nos encontrar com Ele nos ares. Aquele grande momento em que teremos as bordas do Cordeiro, e que cearemos com Ele, e que estaremos com Ele como a noiva que se encontra com o noivo. Então que essa ardente expectativa possa ser levantada em teu coração e em teu espírito. E quero aproveitar para agradecer a todos que participaram conosco desse momento tão marcante, né? A unção é perceptível aqui, da mesma forma que eu creio que a unção está sendo perceptível aí na tua casa, no teu carro, de onde quer que você esteja acompanhando essa live. A unção de Deus ministrando na tua vida, curando o teu corpo, trazendo todas as intervenções necessárias. E que você possa se tornar consciente que o Espírito da verdade está em você. Aleluia. E que Ele permanece com você para sempre. E eu quero agradecer, né, a todos vocês, a Maneco, ao pastor Tiago, por esse momento conosco, ao nobre Eliezer Rodrigues, que vai terminar essa live também cantando conosco. E agradecer pela presença de vocês, e vocês ficarem livres também para trazer uma saudação a todos que estão nos acompanhando agora ao vivo. Amém. Não faz esse fim de semana um fim de semana natural. Faz um fim de semana mesmo de comunhão, de mergulho em Deus, e que você possa usufruir de tudo que Deus preparou para você na grande herança da obra da redenção. Amém. Foi bom demais, de fato a unção está perceptível aqui. Eu tenho certeza que você foi alcançado com essa palavra também.
uma boa Páscoa para você e mantenha a consciência, a memória do que Jesus fez, do que Ele está fazendo, do que Ele ainda vai fazer por nós. Amém? Isso mesmo, esse é o nosso programa Farol Doutrinário. Como família Verbo da Vida, nós temos uma missão, nós temos uma visão, e Deus tem levantado essa oportunidade para que você, como família Verbo da Vida, como ministro, como membro de uma das nossas igrejas, possa se tornar familiarizado com aquilo que nós cremos e com aquela grande consciência que nós somos uma família. Não importa se você está no norte, no sul, na Europa, no Japão, na África, onde quer que você esteja, e você faz parte, se você faz parte de uma igreja Verbo da Vida, você está conectado a essa família da fé. Então, somos gratos a Deus por sua presença. E fica conosco aí até o encerramento desse momento que nós vamos cantar. Mas vamos encerrar essa live com o nosso querido pastor Eliezer Rodrigues cantando. E fica aí conectado conosco para tudo aquilo que a gente vai desfrutar ainda durante essas fases e tempos que vamos vivenciar dentro dessa grande família que é o Ministério Verbo da Vida. Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo programa Farol Doutrinário. Todo-Poderoso, és o meu grande eu sou, meu Senhor e meu pastor. Nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Deus, grande El Shaddai, mais do que suficiente, meu Senhor e meu pastor. E nada me falta, e nada me falta, e nada me falta, nada me falta. Tem sido sempre tão bom pra mim, tem sido sempre tão bom pra mim. Deus tem sido sempre tão bom pra mim, tem sido sempre tão bom pra mim. Deus, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.